O sol já nasceu na fazendinha. Hoje eu tô inspirada com essa música. Meninos, para acompanhar a aula de hoje, vocês precisarão abrir a apostila na página 50. Vamos corrigir esses exercícios. Eu não mandei fazer esses exercícios, estamos fazendo juntos. Depois vocês me mostrem, tá certo? E o tema dele é histórico celular. E já fica marcado para casa, agora estou marcando mesmo, a página 59 e 60, tá bom? Página 59 e 60 para casa, ok, meninos? Quero informar também que já estou organizando as notas, alguns já viram no grupo lá, né, como será composta a nota. Tem uma prova comigo, já tô terminando de corrigir, essa semana, no máximo semana que vem, tô fechando a nota e deixando vocês a par, ok? Então, vamos à tarefa. Outra coisa que eu também gostaria de avisar sobre a tarefa é que vocês destaquem as palavras que eu pedi para destacar e, quando for preciso, pausem o vídeo para copiar e responder tudo direitinho, tá certo? Então, vamos lá. É possível afirmar que Robert Hooke, por gentileza, marque a palavra Robert Hooke, foram duas pessoas importantes. Uma deles foi Robert Hooke, a outra foi Leeuwenhoek. Leeuwenhoek foi quem descobriu o microscópio. E Robert Hooke não poderia ter visto as células sem o microscópio. Foi o primeiro a observar e nomear as estruturas denominadas célula, mas quando Hooke observou, ele não chamou de célula, ele chamou de cela, porque eram células mortas em espaços vazios. Mas não foi o primeiro a compreendê-lo. Justifique sua resposta. É verdade. Sim, porque em 1665, quando Hooke visualizou as células na cortiça, marque a palavra cortiça. São rolhas de vinho, tá? Elas são formadas por células mortas. Por isso é que ele não compreendeu o que ele estava vendo e chamou de célula, que é uma cavidade vazia. Ainda não tinha se definido a definição de célula que se tem na atualidade, nem se sabia de sua presença em todos os seres vivos, com exceção do vírus. Eu preciso destacar isso. Por quê? Porque os vírus, eles são muito pequenos, eles são acelulares, eles estão na unidade dos angstroms, né? Então tem angstrom, tem nanômetro, tem micrômetro e tem milímetro, tá? Então os vírus são muito pequenininhos. Fato que somente ocorreu 170 anos depois com a teoria celular, que é a mesma coisa que a teoria protoplasmática, marca isso aí. Porque a teoria protoplasmática pode cair, aí fala assim, mas a professora não falou. É porque a teoria protoplasmática e a teoria celular é a mesma coisa, tá bom? Com algumas conotações históricas, mas é a mesma coisa. Próximo exercício, exercício número 2. A primeira visualização de uma célula ocorreu por volta de 1600. Explique por que somente nos últimos 60 anos ocorreu um avanço expressivo na compreensão das suas estruturas internas. A gente já começou a falar das estruturas internas da célula. E do funcionamento metabólico, metabolismo, é a atividade da célula, né? Metabólico das células. Isso se deve ao desenvolvimento de novas técnicas de observação e de microscopia eletrônica, tá? Você tem o microscópio elétrico e o microscópio eletrônico, são dois diferentes, que possibilitou maior ampliação das células e visualização das suas organelas. Ou seja, você pega, só para você acompanhar, você pega 1 milímetro, vai na régua e olha 1 milímetro. Pega 1 milímetro, divide em 1000. Aí você tem o micrômetro ou micron. Aí você pega o micron e divide em 1000. Você vai ter o nanômetro. Aí você pega o nanômetro e divide em 10. Você tem o angstrom, tá? Então, o microscópio eletrônico nos permite ver alguns na capacidade de angstroms, né? Ele é muito eficiente. E aí a gente pode ver algumas estruturas, que é o que nós vamos falar no exercício 3 agora, então.
Exercício 3. De modo geral, as células procarióticas são aquelas mais primitivas, não possuem um sistema de biomembranas internos, não possuem as organelas membranosas, são menores justamente por isso do que as células eucarióticas. Justifica a diferença de tamanho entre esses dois tipos de células com base na necessidade de trocas que elas realizam para a manutenção das suas atividades metabólicas. Foco na atividade metabólica, tá? As células eucarióticas apresentam mais compartimentos, são as organelas membranosas que dobraram e aí compartimentalizaram. Quando elas compartimentalizam, elas aumentam a complexidade. Eu preciso ter muito clareza disso, tá? Um compartimento chama retículo endoplasmático liso, outro compartimento chama complexo golgiense, outro compartimento chama lisossomos. Cada compartimento faz uma coisa. Ficou muito mais difícil, então aumentou a complexidade, certo? Mais compartimentos membranosos e, por isso, devem ser maiores para a realização das atividades metabólicas. As atividades metabólicas também são mais complexas, certo? Há menos de 400 anos, um vasto mundo novo foi descoberto pela humanidade, um mundo microscópio. Amabis e Marto. Amabis e Marto é um livro que eu tiro as provas de vocês, meninos. Quem tiver como baixar o PDF desse livro, né? Agora nós somos todo informatizado, né? De repente vocês encontram o PDF do livro. Vocês terão acesso a muitas questões da minha prova. Ele é um livro muito bom. Amabis e Marto, 2010. Este que é copo de 2010, mas tem recentes, tá? Amabis e Marto tem edição de 2019, 2020. O advento da microscopia entusiasmou os pesquisadores. Scheiden e Schwann. Marca o nome. Scheiden e Schwann foi quem fez a teoria celular ou teoria protoplasmática do exercício 1. Isso aí eu disse para vocês que cai. Foco, marca para mim, por favor, exercício 4. Tá? A proporem a teoria celular, uma das mais importantes generalizações aqui da biologia. Essa teoria se apoia em premissas fundamentais. Cite duas. Primeira premissa: as funções vitais ocorrem no interior das células, dentro. A célula é viva. Eu posso desenhar uma célula, eu posso pedir uma célula tridimensional, mas por mais que eu tente, aquilo que é mais importante passar para vocês é que a célula é viva. Nenhum modelo tridimensional vai me mostrar a complexidade que é uma célula, porque ela é viva. Sendo essas unidades funcionais, fisiológicas e genéticas. Eu acrescento por minha conta a palavra genética. Funcional, fisiológica e genética, porque ela leva o DNA, o RNA, as proteínas e, né? Dos seres vivos. As células se formam por divisão, me refiro à mitose e à meiose, das células pré-existentes, determinando assim a reprodução celular. Maravilha! Marca o exercício 4. Faz um círculo, sabe que é um exercício que muita coisa na biologia, muitas coisas que nós falaremos esse ano, vai rondar em cima disso aí, tá bom? Atenção, vamos para o exercício 5. Exercício 5. Analise as seguintes afirmações a respeito das células. De antemão, a gente já sabe que a alternativa A é a certa, A1, A2 e A3 são corretas. As células são as unidades morfológicas de todos os seres vivos, menos o vírus, verdadeiro, morfológica, porque tem uma forma. Nós temos o neurônio aí que é estrelado, nós temos as fibras musculares que são alongadas, então morfológicas. Fisiológicas tem uma função, neurônio, impulso nervoso, células musculares, contração e distensão. Então, morfo porque tem forma e físio porque desempenha uma função, certo? Maravilha! Exercício 2, item 2. As células procarióticas não apresentam um núcleo individualizado, como a das bactérias. Verdadeiro. Aqui não, perdão. Tá certo, como a das bactérias, verdadeira. As bactérias não têm núcleo individualizado, ótimo, maravilha. Tem aqui, que eu preciso destacar para vocês, é isso. Das organelas membranosas, a última delas a se formar é a carioteca. A carioteca é formada a partir do retículo endoplasmático. Resultado da brincadeira, gente. Quando eu digo que ela não tem carioteca, eu já quero dizer que não teve nenhum
um que veio antes, tá? Então, dizer que ela não tem carioteca, tá certo. Mas, na verdade, não tem o sistema de biomembranas internos, porque a última a se formar é a carioteca. Eu gosto disso, muito bom essa questão. 3. As células animais e vegetais são eucarióticas. Verdadeiro, perfeito. Agora vamos analisar o item 4. As células dos protozoários e fungos são procariontes? Não. São eucariontes. Procariontes são só as bactérias. Boa. Exercício 6. A peste bubônica, conhecida como peste negra, matou mais de 20 milhões de pessoas na Europa. No período da Idade Média, foi uma das primeiras epidemias, pandemias que nós conhecemos, né? Eu tenho estudado um pouco sobre essas pandemias, confesso que tenho ficado assim, assustada com tudo que já ocorreu. Não estou falando nem do que há por vir, mas nessa peste bubônica aqui, que foi a peste negra, eles falaram que mataram 1/3 da população. Eu vi um artigo dizendo que chegou a matar mais de 1/3, quase a metade. Porque muitas pessoas morriam no meio do caminho, eles jogavam lá e não eram quantificados, né? E aí nós temos depois a gripe espanhola, gente. A gripe espanhola também foi uma pandemia que durou 2 anos, gente. Teve 5 surtos. Eu fiquei, assim, horrorizada. Então, assim, vamos ficar em casa. Eu já tô quase surtando com essa Covid. Eu não aguento mais ficar em casa. Mas vamos ficar em casa. Vamos usar máscara quando tiver que sair, né? Porque nós ainda temos uma trajetória. Oxalá a gente encontrar essa vacina. Precisamos da vacina para que a gente possa sair dessa mais fortalecidos, né? Nem falecidos, nem falidos, mas sim fortalecidos. Então, vamos lá. No período da Idade Média, essa doença foi causada por uma bactéria, Yersinia pestis, não foi provocada por um vírus. A Covid é vírus, são coisas diferentes. Vírus é acelular, bactéria é procariótica. Guarda isso que eu acabei de falar, isso é importante. Organismos considerados procarionte aqui, marca. A única estrutura que não se encontra na célula desse organismo é o sistema de biomembranas. E aí, precisa saber. Pode marcar esse exercício 6 também. Já vamos direto na questão 6, na letra E. Lisossomos com enzimas digestivas que auxiliam na eliminação dos restos alimentares. Verdadeiro, não tem. Lisossomo é membranoso e as bactérias não têm organela membranosa. No mais, tudo ele tem, porque não são organelas membranosas. Falou? Muito bom, obrigado, bom dia. Que vocês façam isso com capricho, me mostrem que eu vou estar marcando. Foi a primeira vez que a gente corrigiu o exercício. Por gentileza, mostre que vocês viram uma aula, vou computar presença, vou fazer tudo direitinho, tá? Tchau, tchau, boa sorte, felicidade.